Agora a gente vai bater um papo bem sério para falar sobre o leite. Gente, tem gente aí falando que o leite não é bom, mas tem gente que fala que o leite é bom. E a gente vai agora ouvir o outro lado e eu quero que você tire a sua própria conclusão. E a gente trouxe pessoas sérias, de ponta, para falar sobre a importância desse alimento, conhecer o processo de fabricação, toda a relação deste processo com os produtos de leite. E para isso eu recebo a nutricionista, especialista em nutrição clínica, esportiva e vigilância sanitária de alimentos, Juliana Frias. Muito bem-vinda, Juliana. Mas também recebo a produtora de leite, Diana Junk. É isso? Isso. Que queridas de virem aqui. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Olha, eu amei. Você que me trouxe aquelas coisas gostosas. Sim. Eu até fiz story já, que você fez uma coalhada, um iogurte de goiabada e um outro natural. Exatamente. Vou provar tudo, porque eu gosto. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito bom recebê-las. Camila, você fica... Camila, pode vir um pouquinho mais pra cá, Camila. Se você quiser perguntar algo, fica bem pertinho. Pode até sentar no sofá. Se você quiser perguntar alguma coisa, participar do nosso bate-papo, fica à vontade. Porque eu estou amamentando, né? Então, quando eu soube que era o leite, eu falei, que beleza. Ah, esse leite de mãe é o leite, né? É considerado o melhor alimento do mundo. Mas vamos falar primeiro do leite. Eu não sei, eu acho que eu vou conversar primeiro com a nutricionista pra gente tentar entender, né? Qual é o papel do leite na nutrição do nosso corpo. Tá. E o legal também é que eu tô aqui representando tanto a classe do nutricionista como a do médico veterinário, porque eu também sou médica veterinária. Olha que legal. Então, acho que muito importante a gente começar aonde esse alimento ele é produzido. Então, lá na propriedade, lá na fazenda. Se a gente pensar, né, vamos tomar agora um copo de leite, então aonde que esse alimento ele foi produzido? Então, na propriedade, o produtor rural, ele está super enganjado, né, super comprometido com a saúde desse animal. Afinal de contas, ele precisa obter esse leite e, para isso, a vaca ela tem que estar super saudável. Então, a alimentação que essa vaca recebe, ela é uma alimentação diferenciada. Todo o manejo sanitário, aonde ela fica, né? Não pode ser sujo, tá? Então, existe aí toda uma preocupação com alguns medicamentos que são administrados. Então, todo esse manejo sanitário, nutricional. Existem também, a gente está vendo algumas imagens... Tá indo já, né, as imagens. Isso é uma fazenda? De uma fazenda que produz leiteira. leite. É a minha fazenda. É a sua fazenda? Que linda, Juliana. Juliana não, Diana. Diana. Linda. Eu acho que pegando um pouquinho aí do gancho da Ju, eu morei na fazenda a vida inteira. Na verdade, meu pai é produtor há mais de 30 anos, inclusive hoje em dia ele é vice-presidente da Abraleite. E eu acho muito importante trazer essa realidade dos produtores, né? Quando eu vim morar aqui em São Paulo, uma das coisas que eu mais percebi é como tem a carência da informação, como ninguém sabe dessa realidade do campo. Então é muito importante trazer com pessoas que têm embasamento, que estudaram, e eu acho que isso é muito legal. Pegando aí esse gancho das boas práticas, que fazem toda a diferença na qualidade do leite, o meu pai sempre fala que a vaca é o maior bem do produtor. E tudo que você faz para ela, essa vaca responde. Então, não tem uma coisa que o produtor mais queira que seja deixar essa vaca feliz, essa vaca confortável, essa vaca bem. Então, lá na fazenda, por exemplo, a gente tem uma série de práticas visando sempre esse bem-estar animal, sempre como prioridade. Então, a gente tem... Todos os estábulos, eles têm cama de areia para as vacas deitarem. Todos têm ventilador, tem sprinkler, que é para soltar jato de água, porque a vaca holandesa, que é o que a gente tem lá, morre de calor, não tem glândula sudorípara, então morre de calor. Então, para melhorar esse clima dela, elas têm todas coçadores que fazem massagem. E elas vivem num sistema lá na fazenda, que é o freestall, que chama estabulação livre. Então, ela pode ou escolher ficar dentro do estábulo ou ir para o pasto. Então, ela fica com essa liberdade e sempre comida e água à vontade. E essa comida aqui tem um impacto muito grande na qualidade final do leite, que está sempre balanceada e nutritiva durante todo o ano. Maravilha. Muito bom. Eu costumo ser muito transparente com os meus telespectadores e eu vou fazer isso agora, né? Circulou pelo WhatsApp um pedacinho de uma entrevista nossa aqui do Vida Melhor, que viralizou, todo mundo recebeu, com um dos entrevistados falando até mal do leite. Eu, como jornalista, o meu papel é ouvir, né? E fiquei realmente assim...
indignada com as coisas que ele falou e fui checar como é que é isso. Aí uma pessoa muito querida entrou em contato comigo e falou, poxa vida, agora vamos ouvir o outro lado. E eu tô realmente muito feliz de ouvir o outro lado. E eu já quero perguntar uma coisa que eu me lembro dessa entrevista. O nosso entrevistado falava assim, não, uma vaca antigamente produzia X de leite, agora ela produz muito mais, então para ela produzir muito mais, eles fazem um monte de absurdos com a vaca. Isso é verdade, Diana? Não, e eu acho que até a Ju é melhor para falar disso, eu vou aqui falar por cima, mas como a gente tem órgãos hoje em dia seríssimos, como o CIF e a Anvisa, sempre controlando, sempre regulamentando todo esse processo, eu acho que está muito mais relacionado a você dar esse conforto ao animal e aí ela produz mais. Mas eu acho que ela pode falar um pouquinho melhor. Eu só acho que é muito importante frisar sempre, pegando o seu gancho, que a gente está vivendo a era da diversidade, né? Então, as pessoas pensam diferente e eu acho que indústria, produtores, empresas como um todo precisam entender que tá tudo bem. Se uma pessoa não quer tomar leite, tá tudo bem. É o que ela acredita. O que não pode acontecer é que essa pessoa deixe de tomar leite porque chegou alguma informação errada ou pela falta de informação, né? Então, eu acho que é muito importante sempre ter alguém, profissionais da área, conseguindo explicar os benefícios, conseguindo fazer com que essa informação chegue. Maravilha, foi super importante o que você falou. É por aí mesmo, tá tudo né? bem, né? Tá tudo bem, não quero tomar leite, tá tudo bem, mas não pode falar uma coisa que não é verdade para influenciar outra. Exato. Juliana, essa questão de que antigamente a vaca produzia menos, hoje produz mais e ela é forçada a produzir mais através de medicamentos, de hormônio, é verdade? Então, o termo, né, que você utilizou e muitas pessoas utilizam, forçado. Gente, quando a gente é forçado a alguma coisa, a gente não faz nada bem. Então, a vaca não ia produzir, né? Então, quando a gente oferece as condições favoráveis para que ela desempenhe melhor o seu potencial, né, que é a produção leiteira, isso se torna muito eficiente. Então, por exemplo, antes, de fato, as vacas elas produziam muito menos do que se produz hoje. Só que o que acontece? A gente estudou muito, existem muitos profissionais inseridos nesse contexto. O médico veterinário, o zootecnista, o engenheiro agrônomo, o pessoal da agropecuária, é toda uma cadeia, né, de estudiosos que possibilitam isso através da nutrição, através da ambiência. A fazenda da Diana, ela é belíssima, mas a gente tem outros contextos, né? Então, aquele produtor pequeno, que tem lá suas 15, 20 vaquinhas, que faz um trabalho excelente, belíssimo, que vai lá, ordenha inclusive manual, que não faz toda aquela ordenha mecanizada. Então, o Brasil ele é cheio de realidades diversas. Então, dependendo do sistema de produção que a gente tem um produto diferente, mas ele não deixa a desejar na sua qualidade. Porque é tudo isso, o produtor ele precisa que produza bem e a vaca, nesse contexto, ela produz bem. Ela precisa também. Gente, eu vou fazer um paralelo aqui, que alguns vão falar assim, que é absurdo, mas é verdade. Pra mim é assim, Deus criou o mundo, então ele criou os bichos, os animais, ele criou a minha mulher, mas alguns têm alguns mecanismos parecidos. Camila, você que tá aí nessa fase, amamentando e tal, quando a gente tá estressada, eu lembro de mim, estressada, nervosa, comendo mal, meu leite era menos. Você, aconteceu isso também ou acontece? Acontece também, né? Acho que todo sentimento, ele transporta também pro leite, né? E eu estou aqui pensando como mãe, fresquinha agora, depois de 15 anos que eu tenho uma filha de 15 e agora um bebê de 7 meses, sabe? Uau, é uma gangorra de emoções. Mas enfim, queria que você falasse um pouquinho para nós, fiquei aqui na dúvida, né? Representando as mães que estão nessa fase, como eu, os benefícios do leite para a criança, tanto o leite materno como aquela que não conseguiu, né, amamentar. Quais esses benefícios? Eu acho que a gente vai ter essa oportunidade, né, de falar quando a gente chegar de fato lá no consumidor, porque a nossa proposta aqui, inclusive, é fazer esse sentido para vocês. Então, a gente ter o alimento e de onde esse alimento vem. Então, contemplando aqui a parte da cadeia produtiva, lá na produção, lá na criação. Aí a gente fala um pouquinho da indústria, né, que faz essa ponte até chegar no consumidor, e aí eu acho que então, é um pouco já você vai responder isso, Ju. Então, vamos falar um pouquinho da indústria agora. Isso. Tá. Bom, então, o produtor, né, ele produziu, então nós temos agora esse leite, essa captação desse leite, esse leite ele vai para a indústria. Uma das coisas legais, até ali fora eu estava conversando com o pessoal, né, eles falaram, mas eu não gosto de tomar o leite direto da vaca.
Nem deve, tá? Nem deve por questões de saúde, tá? Pra gente, desculpa, bati no microfone. Por questões de saúde. Então, por mais qualidade que esse leite tenha sido produzido, a saúde da vaca e tudo mais, a gente precisa que esse leite ele seja fervido, tá? Eu acho que, desculpa, só um parênteses, inclusive por legislação é proibido o comércio de leite cru, né? Então, o leite ele precisa de alguma forma passar por um laticínio pela indústria, seja pela pasteurização, seja pela ultrapasteurização, depende do tipo de leite, né? Tem o tipo A, tem o HT. Então, perfeito. Então, a indústria, ela vai, capta esse leite nas propriedades e processa isso, como a Diana até falou, né? Então, existem vários tipos de processamento, principalmente, né, a pasteurização e o processo UHT. E aí, basicamente, ou aquele leite ele vai estar lá no supermercado refrigerado, que é o pasteurizado, ou então ele vai estar na caixinha, que aí não precisa de refrigeração. E isso, gente, é ótimo. A qualidade do leite, ela perde um pouquinho entre esses dois processamentos, sim. Mas pensa só, existe ainda grande parte da população que não tem aí geladeira em casa. Tá? Então, ou precisa transportar o leite de um lugar para o outro, né? Fazer uma viagem. Perfeito. Então, a gente tem modelos diferentes, né, de comercialização desse leite e a indústria faz isso. E aí, eu gosto de deixar um negócio bem enfatizado aqui. Gente, olha o papel da indústria ajudando a gente. Porque a gente fica condenando, a indústria é ruim, mas se não tivesse a indústria aqui, como é que esse leite chegaria à nossa residência, tá? Então a gente tem que tomar cuidado quando fala, eu não como produto industrializado. Qual é o papel que essa indústria está fazendo neste elo da cadeia produtiva? Diana, eu fico imaginando que delícia de vida, viver na fazenda, crescer na fazenda. Nossa, é muito bom. É um privilégio, né? Sou apegada até hoje, volto bastante, moro aqui, mas volto bastante, é uma delícia. Eu imagino. Bom, a gente conversou já um pouquinho sobre o processo lá na fazenda, né? Como é que as vaquinhas são bem cuidadas e que precisam ser bem cuidadas. E a gente falou também um pouquinho da parte que elas chegam nas prateleiras e da importância da indústria. Agora a gente vai falar do quê? Pra gente chegar lá na pergunta da nossa amiga Camila. Benefícios do leite, né? Exatamente, exatamente. E aí, assim, pra gente dar sequência, né, na nossa conversa, então esse leite ele foi produzido na melhor qualidade, todos os cuidados lá na propriedade, a indústria também processou. Esse leite ele chegou pra gente na gôndola do supermercado, tá? E aí, o que a gente tem? A gente tem a internet, a mídia, fazendo a divulgação de que leite faz mal para a saúde. Pessoal, é o seguinte, nós temos diversos estudos e aí eu não vou entrar nos detalhes de questões muito científicas, muito técnicas, mas a gente tem que tomar cuidado com esses estudos, tá? Então, qualquer dúvida que você tenha, procure o profissional da saúde, o médico ou nutricionista, que é o especialista que trata da alimentação, para discutir esses artigos, o que está se falando nas redes sociais. Então, por exemplo, um dos benefícios enormes, indiscutível do leite é o cálcio. A gente tem uma imagem, talvez o pessoal projete também, na verdade um pouco antes, tá, pessoal? Esse já é os sintomas da falta de cálcio. Seria o primeiro slide mesmo. Seria esse? Não, o primeiro. Antes. Vamos voltar. Isso. Aí. Tá um pouco pequenininho aí, mas eu trouxe um dado para vocês, que é a Fundação, né, Internacional de Osteoporose. Ela diz, ela ranqueou o Brasil em 47º lugar no consumo de cálcio. Então, esse micronutriente, ele é essencial para ossos, dentes, e isso é clássico, mas a gente também tem uma importância na contração muscular. Então, olha só, a gente está consumindo ali em torno de 505 miligramas. Pode passar o slide? E aí eu trouxe aqui para vocês a pirâmide alimentar, né? Destacando ali o ponto dos leites e seus derivados, queijos e iogurtes. Então, a recomendação para a população brasileira vai de 700 miligramas para a infância, né? Até chegar em 1.200 miligramas. Então, olha só, eu não falei que eram 500 miligramas? Ou seja, a gente está consumindo metade do que a gente precisa. Pode passar mais um slide. E como que eu faço para atingir essas recomendações? 3 copos de leite já oferece 1.000 miligramas.
Vou fazer um parêntese aqui, que Ju, então quer dizer que se eu tomar 3 copos de leite eu já atinjo a recomendação de cálcio? Sim, mas a gente tem que pensar que a ciência da nutrição, a gente também pode fazer um balanceamento aí dessa dieta. Então, além também do leite oferecer o cálcio, ele tem muitos outros nutrientes. Pode passar o próximo slide, porque eu faço uma... Ainda não falta era de esse. cálcio, né? Mas é legal, a gente até pode falar A gente já disso. discute dele. Então, olha lá. Quando eu falei ossos, né, os dentes, mas também a parte de contração muscular. Então, se você sente cãibra, né, as pessoas associam com potássio, mas não só. O cálcio, ele faz parte aí da contração muscular, tá? Nossa, Então, afeta até a nossa mente. Eu tô vendo ali alucinações, falta de memória. Memória. Olha Então, isso. muitos estudos Depressão. aí. Depressão também. Olha só o quanto a gente precisa do cálcio. O leite é o que daria pra gente um bom suporte de cálcio? Com certeza. Então, eu tinha colocado uma imagem para vocês. Então, se a gente for pensar em substitutos, né? Não substitutos, equivalências de cálcio. Enquanto um copo de leite oferece lá aproximadamente 290 miligramas de cálcio, eu precisaria ingerir a mesma quantidade para atingir a mesma quantidade de cálcio, 8 colheres de sopa de espinafre. Ninguém Agora, come. E para outra e coisa, pensa. a gente come talvez uma vez na semana 2 colheres de sopa e ponto. Mas tem um outro porém. Tudo bem, então eu fiz a equivalência do cálcio, por isso que a importância de consultar um nutricionista. Equivalência de cálcio, porém a biodisponibilidade, ou seja, de fato que você vai absorver desse cálcio, ela é totalmente diferente. Então uma mensagem aqui que eu quero deixar para vocês é: o leite, ele tem ótima quantidade de cálcio e um cálcio muito disponível para a gente utilizar para fazer todos aqueles benefícios que a gente discutiu. Olha... Amei. Eu gosto de queijo, gosto de leite, amo iogurte, coalhada. Ai, que bom. Né? Sim. Minha mãe é nutricionista também, eu aprendi desde criança que leite a gente não pode dispensar, né? Que é importante. E tem várias formas da gente consumi-lo, o que é maravilhoso também, né? Verdade? Com certeza. Muito obrigada, Juliana, pela contribuição, Diana. Foi sensacional o nosso bate-papo, né? Olha, a Diana, ela tá no Instagram, que eu já tô seguindo, que é o Leitilete, com 2 T's, tá aí no final, Leitilete. E o site é maniadeleite.com.br. E a Juliana tá no Juliana Frias Nutrivete. Entra lá também para conhecer mais o trabalho da Juliana. E eu quero que vocês voltem outras vezes. Eu amei esse nosso bate-papo. Gostou, Camila? Muito bom, muito obrigada. Esclareceu as minhas dúvidas. Então, É é isso. leite, né? Vamos tomar leite. Obrigada, Diana. Obrigada a você. Obrigada, Ju. Obrigada. Tudo de bom. Eu que agradeço.